Fala pessoal, continuando falando aqui sobre plugins, nós vamos agora falar sobre um plugin chamado Quick Face Knife. Então ele vai fazer recortes ali com base em uma face, bem bacana. Imagina que a gente tem uma face, por exemplo, igual essa daqui, ó, bem orgânica, né, bem desenhada, e eu peguei aqui um ripado, que eu acredito que seja um dos móveis mais complexos ali que a gente tem para fazer recorte, tá? Então você vai selecionar, em primeiro lugar aqui, o objeto que você quer fazer o recorte e selecionar o plugin aqui, ó, uma vez que você clicou nele, ele vai habilitar essa opção aqui para você clicar na face do qual você deseja que ele faça o recorte. Então eu vou dar 2 cliques aqui nessa face de baixo, ou apertar a tecla Enter, e ele vai efetuar o corte, ó, com base na face. Tá vendo que ele já praticamente realizou aqui, ó, cortes bem complexos, ó. Inclusive dentro aqui, respeitando o meu espaçamento, tá vendo? Bem complexo. Em alguns casos, né, não é perfeito, a gente visualiza que ele tem ali algumas limitações aqui, ó, mais próximo daquilo que a gente teria que fazer manualmente, ele já ajuda bastante. Lembrando que nesse tipo de recorte aqui que foi feito, eu ainda consigo gerar a lista de peças, porque eu fiz um corte diretamente no componente dinâmico do meu ripado. Tá? Então, já nesta outra ideia aqui, ó, por exemplo, que eu tenho um recorte no centro, ele já não se comporta tão bem. Eu fiz alguns testes antes aqui, ó. Seleciono o objeto, clico no plugin, 2 cliques na face, ó, e olha o que acontece, ele remove toda aqui a minha face, tá? Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Para você que quer uma representação disso, você pode vir aqui, ó, e usar um outro plugin para tornar isso tudo único. Nesse meu caso, eu vou usar o plugin Solid Solver e ele vai praticamente explodir, ó, tá vendo? Quando ele explode, olha o que acontece aqui, ó. Praticamente ele tornou aqui uma peça só para tornar esse item único. Então você tem a opção de usar o Solid Solver ou você tem a opção também de desagregar o bloco. Então eu vou apertar aqui no meu caso a vírgula, tá, para fazer esse serviço, né? E agora eu tenho os blocos individuais aqui. E eu poderia vir aqui com os blocos individuais, deixa eu ver se eu consigo selecionar todos eles aqui e ver se eu consigo utilizar esse plugin desta forma. Vou apertar também a tecla Enter, ó. Cliquei no plugin, cliquei aqui na face, ó. E agora ele já se comportou bem melhor, tá vendo? Então ele fez aqui para mim a parte de cá, que é a parte mais complexa da curva, e eu poderia acrescentar aqui o restante das ripas para complementar. Como eu falei, ele não fica perfeito, mas ainda assim adianta bastante. Eu vou fazer uma seleção dessa parte que ficou aqui, porque o reto é até fácil você repor ali, e gerando aqui, ó, o corte dessa parte também, ó, ele também me trouxe as ripas, que seriam ali as ripas internas, que fazem parte ali desta parte de curva, né, dessa parte mais redonda, e eu poderia vir aqui e complementar, né, pegar um outro ripado aqui, ó, fazer a rotação e complementar essas ripas, de forma bem tranquila. Queria vir aqui, encostar aqui na minha quina, fazer o afastamento ali que eu preciso fazer. Aqui eu acredito que esteja com 15 de afastamento. E trazer ali o complemento. Vir aqui na minha referência, né, e fazer os ajustes ali, usando aqui as ferramentas que eu tenho dentro do SketchUp. Ó. Mas aí eu já teria esse recorte praticamente pronto em pouco tempo. E também de uma forma orgânica, como vocês viram aqui também em pouco tempo. Para que eu faça aqui, ó, o complemento de uma forma perfeita, caso eu queira, eu posso selecionar também dentro do bloco aqui, ó, de forma individual e ver se ele consegue acessar ou desagregar aqui também. Só apertar uma vez aqui a vírgula, seleciono as peças do qual desejo fazer o recorte novamente e dou 2 cliques aqui selecionando a face. Então, primeiro os objetos, clico no plugin aqui e dou cliques ou Enter ali para selecionar a face. Caso eu tenha alguma dificuldade também, posso fazer o corte nessas peças, ó,
Ver se ela de forma individual vai. Tá vendo? Essas daqui elas estão com um pouquinho de problema. Não está aplicando. Nesse caso eu poderia entrar também na face da peça aqui, sem problema, e fazer uma linha aqui, ó. Pegando a referência ali e usando o push-pull para cortar, para eliminar. E assim sucessivamente. Mas mesmo com esse tipo de uso, eu ainda não precisaria ficar fazendo uma a uma, né? Então eu poderia traçar, por exemplo, uma linha aqui por fora de referência, entrar nessa parte aqui de cima, ó, pegar essa minha referência de linha e usar o push-pull aqui para eliminar. Então, de uma forma mais rápida. Imagina você fazendo isso em todos as ripas ali, né? Em todas as ripas. Ia dar bastante trabalho. E aqui a gente já eliminou praticamente 95% do trabalho utilizando esse plugin. Não sei o porquê deste erro, tá? Mas é um erro que ocorre. Mas mesmo assim ainda acredito que compense fazer o uso. Então se você tiver interesse nesse tipo de plugin aqui, o nome é Kurik Face Knife, tá? Vou deixar inclusive na capinha ali da descrição. Então qualquer corte mais complexo que você precise fazer, ele vai fazer de uma forma bem tranquila. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com componentes alinhados, né? Por isso que ele tem um pouco de dificuldade para fazer cortes. Caso seja uma forma mais simples, eu acredito que seja muito mais rápido. Eu vou tentar pegar essa mesma face aqui, ó, trazer para cá agora e criar, sei lá, talvez uma forma qualquer aqui, só para a gente visualizar o recorte. Imagina que você tenha algo nesse sentido. Tem um retângulo, passa aqui, ó, um piso, por exemplo. Cria um grupo, aí você vem aqui na parte de cima e queira que esse grupo sofra o recorte daquela face. Então é só clicar, selecionar a face e ele já vai fazer o recorte, tá vendo? Algum errinho ele vai apresentar, né, porque o cálculo é bem complexo, mas no geral ele tem um recorte até satisfatório em formas mais complexas assim. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o uso do plugin Kurik Face Knife. Então você vai conseguir fazer corte de telhado, fazer corte de ripado, fazer qualquer corte mais complexo com base em uma face anterior. Bem bacana.